Então vamos lá, né? Vamos dar início aqui à nossa live. Não podemos nos delongar muito porque o Verdade. Instagram dá apenas uma horinha para a gente ficar aqui nesse bate-papo tão interessante que a gente sempre traz aqui, não é verdade? Bom, eu sou Dora Araújo, muita gente já me conhece, né? Por assim me apresentar. Eu sou, além de professora, como meu filho colocou aí, né? Além de professora, eu sou coordenadora pedagógica e hoje nós vamos falar de um tema que é muito pertinente nas empresas, que são as hard skills e as soft skills, né? Esse aqui é Verdade. Carlos Araújo, ele é professor de idiomas e ninguém melhor para falar, para explicar, né, um pouco dessas nomenclaturas do que ele que é professor de idiomas. Bem, meu nome é Carlos Araújo. Sou professor de inglês, espanhol e pós-graduando em língua brasileira de sinais, né? Estou aí prestes a me formar também em Libras. Sou professor de Libras também. E esse tema, ele é muito interessante, né? O hard skills and soft skills, porque são habilidades, né? Hoje que cada dia mais vocês vão passar a ouvir esse tipo de termo, né? São termos que as empresas utilizam, né? Então, por exemplo, você de repente chegar em uma entrevista de emprego e no momento em que o seu entrevistador te perguntar o que você acha das soft skills e das hard skills, de repente você não conhece esse termo, já vai passar uma ideia negativa, né? Porque é algo tão que está se difundindo tanto e você dizer que não conhece, de repente pode provocar já uma estranheza. Mas bem, a palavra hard, ela por si só não vai aqui nos ajudar muito na compreensão, porque ela literalmente significa duro, né? Duro, às vezes difícil, depende muito do contexto. Então, hard significa duro. Na medida que soft é tudo que é maleável, tudo que é macio, tudo que é flexível, né? Então nós temos hard e nós temos soft, né? Então, como um paralelo aí, a gente pode imaginar que um termo que a gente já conhece bastante na internet, né? Que é o hardware and software, né? Que a gente vê em computador muito. Tudo que é palpável, a gente chama de hardware, que é o teclado, por exemplo. Tudo que fica dentro do computador é chamado de software, porque são os programas que a gente não vê, mas que a gente utiliza, né? Então, essa é a nomenclatura usada hoje. Hard skills and soft skills. A palavrinha skills significa habilidades, né? Existe a palavrinha, por exemplo, em inglês, ability, que é habilidade também. Só que esse skills está relacionado a uma habilidade muito maior, né? É sua capacidade de lidar com diversas situações, né? Então, esse skills é um conjunto de habilidades. Então, como Dora falou anteriormente, nós estamos rodeados, né, de termos dentro do âmbito trabalhista, por exemplo, termos diversos e sempre ele vem em inglês, né? A gente agora, por exemplo, a gente teve o exemplo mais perto agora foi a palavrinha lockdown, né? A gente ouviu bastante, lockdown, tá ouvindo bastante. Então, assim, por que não se colocou fechamento total, por exemplo? Poderia colocar em português, né? Decretou fechamento total. Mas o estrangeirismo existe e às vezes ele pode de repente ser interessante porque ele vai te dar um pouco mais de vocabulário, né? Um vocabulário que é usado no mundo todo. Então, de certa forma, apesar de não defender o estrangeirismo, eu acho que às vezes é bom também, porque a gente acaba aprendendo novas palavras. Então, nós temos, por exemplo, network. A network, network a gente usa bastante. Você usa? Uso, com certeza. Por exemplo, em um contexto, vai dizer assim, eu preciso melhorar minha network, né? Então, quem está por fora vai achar que você precisa melhorar, de repente, um programa de computação, alguma coisa assim do tipo, né? A gente sabe que network seria ali uma rede, né? Uma rede de contatos, uma rede de amizades, que isso faz com que você, né? Faz com que você alavanque sua carreira. Então, imagine que você tem uma sua network pobre, né? Uma network que você utiliza para coisas pequenas, né? Bem, permanecerá provavelmente pequena. Nossa amiga Nilda Costa, olá, boa noite, Nilda. Olá, olá. Tudo bom? Ariana, olá, boa noite. Olá, Ariana. Então,
Então você tem uma network que você não está utilizando com a devida, né, função que ela serve. Então essa palavrinha network é tudo isso, é a rede de amizades que você tem. E aí nós temos vários outros, a gente fala, eu vou num workshop, e aí esse workshop é uma palavrinha que já entrou no nosso cotidiano. Nós temos tantos outros aí como coaching, né? Vou fazer um curso de coaching. Tudo bem, mas o que é coaching? As pessoas se perguntam, né? Muita gente vai se perguntar. Então, a palavrinha coach significa treinador, uma pessoa que é como se ele fosse ali um gerente, ele gerencia uma equipe. Então, coach, um coach pessoal, por exemplo, ele vai ajudar você em alguma área de sua vida. Então, são vários termos. E esse de hoje que a gente vai trabalhar, que é o Hard Skills. Então, por exemplo, no início da live, eu falei das minhas formações, né? Deixa eu complementar aqui. Complemente? Deixa eu só dar uma complementada aqui com relação à network, que ela é muito importante no seu ambiente de trabalho, claro, né? Porque é como o professor Carlos falou, a network ela é trabalhada em rede, né? Então, em rede, pessoas, né? Então, para que você tenha ali um ambiente de trabalho mais produtivo, mais proativo, saudável, né? Mais amigável. Isso é network, é você promover todas essas ações ali com os seus colegas de trabalho para que você tenha um ambiente mais tranquilo para você estar trabalhando ali com todos os colaboradores além de você. Verdade. Pessoal, de vez em quando eu olho para cima assim, porque a gente está fazendo uma transmissão em dois lugares. Oi, né, minha amiga da pedagogia. Então, na medida que eu olho para cá, eu estou vendo os seguidores de Dora. Lá em cima eu estou vendo algumas pessoas que estão assistindo através do meu Instagram. Como eu ia dizendo, então essas palavrinhas network, workshop, hard skills and soft skills são termos estrangeiros, mas que a gente precisa se adequar, né? Não tem jeito. Então a hard skills, como eu estava dizendo, lá no início eu comecei a falar sobre o meu currículo, e isso é hard skills. Como a gente falou que a hard ela é a coisa apalpável, ela é a coisa dura, a gente dá para analisar uma hard skill de uma pessoa que a gente vai contratar. Legal, olha só o currículo dessa pessoa, ele tem formação em tal área, ele tem pós-formação, ele tem uma pós-graduação, ele tem mestrado, ele é ótimo, já trabalhou aqui e ali, ele tem um currículo e tanto. Aí você contrata pelo hard skills, né? É como aquela coisa, você contratou pela aparência, né? A aparência do currículo. E isso pode ser muito perigoso para uma empresa, porque a gente sabe que os soft skills, que Dora vai falar um pouquinho mais agora, ele está sendo muito mais visado pelas empresas, né? A soft skills acima da hard skill, porque a hard skill, como eu falei, são as minhas qualificações técnicas. Ele é muito qualificado tecnicamente, mas será que dentro da empresa ele tem uma conduta que vai levar a um bom trabalho? É verdade. E isso hoje em dia tem sido, eu até falei no videozinho que eu postei, que isso tem sido um dos grandes problemas das empresas, né? Porque contrata-se muito por hard skills, porém tem se demitido muito por conta das soft skills. E o que são as soft skills? São as competências sociocomportamentais do colaborador ali dentro das empresas, né? E são competências que são difíceis de ser logo assim reconhecidas. Porque são competências intrínsecas, são competências pessoais, são os hábitos, os costumes que a pessoa traz de fora para dentro da empresa, né? E assim, as competências da hard, que são as competências técnicas, facilmente você identifica, porque estão ali expostos no currículo que a pessoa traz, que o colaborador traz. Já as softs não, as softs você só vai conseguir identificá-las a partir do convívio com aquele colaborador ali dentro da empresa no seu dia a dia. Bom, para falar um pouquinho, deixa eu ler aqui uma frase aqui da Júlia Zu. Você sempre vai precisar da hard skill correta para fazer o trabalho, mas você vai precisar da soft skill certa para uma performance excepcional.
O que ela quer dizer com isso? Ora, Carlos ou Dora chega numa empresa e apresenta lá um currículo maravilhoso, né? Então ali o gestor da empresa, o coordenador, o administrador, o pessoal do RH vai achar aquele currículo assim fenomenal. Puxa vida, ela é graduada em pedagogia, ela é pós-graduada em tal coisa, ele fala vários idiomas, mas o que ele não deixa claro ali naquele currículo é quem é ele, Verdade. pessoa, né? Como é a demanda dele sociocomportamental durante o dia a dia dentro da empresa. Então, e a soft, ela é mais difícil de ser identificada, porém, gente, ela é a mais importante para o crescimento da empresa. Com certeza. Porque você imagine aí um colaborador que ele tem um currículo incrível, mas que ele não consegue se relacionar com os colegas de trabalho, ele não consegue se relacionar com seu líder, ele não consegue se relacionar com seu chefe, ele é aquela pessoa intransigente que não consegue aceitar determinadas ordens, porque geralmente uma pessoa que tem uma hard skill muito boa, ela se acha uma pessoa muito superior aos outros colaboradores e muitas vezes superior até a seu chefe e a seu líder. Então, ele começa a pensar da seguinte forma: ninguém nunca vai me mexer não, porque nunca vai achar um funcionário com as competências que eu tenho, com as habilidades que eu tenho. Só que eu trabalho num ponto que foi-se o tempo que habilidades eram insubstituíveis, que competências eram insubstituíveis, né? A gente não substitui pessoa, caráter, né? Mas a gente substitui a pessoa por habilidades, não é isso? Então, assim, eu posso ter um currículo muito bom, mas se eu não consigo lidar ali com os meus colegas de trabalho, de nada adianta, porque, gente, principalmente empresas de setores de venda, né? Venda de produto. Você precisa ser uma pessoa equilibrada emocionalmente para saber lidar com os clientes, porque se você é aquela pessoa que você chega e o cliente começa a lhe questionar certos fatos e você é aquela pessoa explosiva, você perde o cliente, a empresa perde a venda, perde o lucro e isso não é nem um pouco interessante para a empresa. Por isso que dissemos, contratamos por hard skills, mas demitimos por soft skills. Pela falta dos soft skills, né? Pela falta, pela exatamente. falta dos soft skills. Então, isso a gente analisa bem isso aí, tipo, você pode, de repente, muita gente vai dizer assim, vamos fazer uma comparação aqui, né? Um jogador que ele seja excelente, né? Ele é um jogador excelente, ele é fera, né? Vamos colocar aqui um exemplo de Neymar, por exemplo. E, de repente, você pergunta para alguns dos treinadores e eles vão dizer assim, eu não quero ele no meu time. Por que não quer no time? Porque apesar dele ter uma hard skills excelente, que é a sua habilidade, seu currículo, né, todo o seu potencial dentro de campo, a soft skill dele não agrada tanto, porque ele não tem um convívio comportamental muito bom, e isso traz para a empresa, às vezes, um mau nome, né? Dá à empresa um mau nome. Então, eu vou ganhar um belo jogador, porém eu vou ganhar também muitas críticas, vou ganhar também muita polêmica fora de campo, e minha marca, por exemplo, a Nike costuma fazer muito isso. Quando um determinado jogador entra em muitas polêmicas, ela para de patrocinar, porque o jogador é bom, ele tem um hard skills, porém pelos soft skills ele acaba perdendo muitas vezes o seu patrocínio. Isso acontece muito, né? Então as pessoas às vezes não fazem aquele balanço de ser bom no que faz, mas também fazer bem as pessoas que lhe rodeiam. Assim, nós trabalhamos na área de educação já faz um bom tempo, né? Juntando o meu tempo com o dele, temos aí 35 anos, né? Juntando o meu tempo de educação com o dele. E já passamos por algumas escolas, por algumas empresas, e já presenciamos muito esse tipo de coisa, de ver aquele profissional que ele é muito bom no que ele faz, porém ele não tem habilidade para lidar com os colegas de trabalho, né? Mas
como identificar isso, já que é algo tão intrínseco e que a gente só vai conseguir perceber durante o convívio, né? Algumas empresas ainda utilizam os recursos tecnológicos para avaliar um pouco do perfil daquele colaborador. De que forma? Indo lá na rede social desse colaborador, né? Para ver quem é essa pessoa de fato. Apesar de que a gente sabe que as redes sociais, elas acabam maquiando um pouco. Não a rede social em si, mas o que você posta na sua rede social. Verdade. Tem coisas que tem situações que você só vai postar se for conveniente para você, né? E se não for, você sabe que aquilo de alguma forma vai prejudicar, você acaba não postando. Mas tem sido uma ferramenta assim que tem sido muito utilizada pelos gestores das empresas para avaliar um pouco do perfil sociocomportamental daquele colaborador. Gente, olha só. Uma coisa simples e que às vezes fala muito de quem você é a sua expressão corporal no momento da entrevista. Certeza. Se você é aquela pessoa que está aqui conversando aqui com o seu possível contratador, né, com o seu possível contratante, e você está aqui de braços cruzados, então você senta de qualquer forma, se larga, né, tá assim, a pessoa tá falando, você tá... Isso acaba dizendo muito de quem você é, porque isso acaba demonstrando que você não tem competência, digamos assim, para receber uma ordem, por exemplo, para receber uma advertência, uma possível reclamação de algo que você fez e que não foi muito legal aquele seu comportamento ali. Então isso acaba também falando muito de você. A forma como você se coloca diante de alguém numa entrevista de trabalho. É o seu primeiro contato ali com a pessoa que possivelmente poderá lhe contratar. E você já tem esse comportamento, isso acaba tirando já de você assim alguns pontos positivos que você poderia estar apresentando ali. Verdade. Quando você disse que a gente, pelo fato da gente ter passado em várias escolas, né, já ter trabalhado em várias escolas e ter visto muita gente com hard skills lá em cima, né, e com soft skills lá embaixo, a gente também, de uma certa forma, já viveu isso, né? Eu já experimentei muito isso, né, de confiar muito na minha hard skills, né, e achar que todo burburinho que tem em escola você apoiar, mesmo às vezes não conhecendo nem o verdadeiro motivo daquele motim, vamos dizer assim, né, educacional, e você às vezes apoia, porque você confia tanto no seu hard skills que você acha que está blindado. E isso é um grande erro, né? Então, houve uma mudança muito grande, porque hoje eu busco, por exemplo, como exemplo, né, dando exemplo aqui, trabalhar muito mais os meus soft skills, né? Então, no meu convívio com meus colegas de trabalho, na minha aceitação do que vem da parte da coordenadora, né, da coordenação, dos gestores maiores. Então, houve um tempo que parece assim, que você não tem essa consciência, você é funcionário, mas você não concorda com seu patrão e quer, de uma certa forma, se negar a fazer do jeito que ele quer, mas a gente tem que entender que ele tem a sua, né, a sua autoridade, a gente precisa respeitar, né, até o momento em que não vá ferir os seus princípios, né? A partir daí você precisa realmente saber lidar com isso. Se não fere os seus princípios e você tem a capacidade de fazer o que ele pediu, faça, né? Evite burburinhos, evite conversar com colegas, falar mal do seu patrão, evite falar mal de um outro colega, porque quando você faz isso, mesmo você falando, confiando, né, plenamente naquela pessoa, de uma certa forma vai chegar outro. Com certeza vai chegar. Nossa amiga perguntou aqui o que é hard skills. Lá no início da nossa live, a gente falou que esse termo em inglês, né, o termo em inglês hard skills, está tomando conta, né, desse mundo trabalhista, né? Então, muitas vezes você vai de repente em uma entrevista de emprego e tá lá, análise das soft skills and hard skills. E agora, o que é isso, meu Deus? Pronto. Então, a hard skills que a gente falou é aquela
habilidade técnica. A pessoa tem, olha só que currículo maravilhoso, ele é formado nisso, pós-graduado, ele é doutorado, ele é muito bom, já morou em tal lugar, esse aqui eu vou contratar. Quando você contrata essa pessoa que tem um hard skill maravilhoso, né? Um termo técnico maravilhoso, você passa a conhecer que os soft skills dele é problema para a sua empresa. Porque os soft skills, que deveria ser a sua boa vontade, né, o seu trabalho colaborativo, né, a sua ajuda ao patrão, a sua ajuda aos colegas, você não tem. Você é uma pessoa, né, você é egoísta de repente. Então, tudo aquilo que foi construído no hard skills vai ser destruído no soft skills e aí a empresa muitas vezes ou sofre bastante com esse funcionário ou manda ele embora, né? É o que... E é justamente isso, algumas contratações que não dão certo nas empresas é justamente pela questão das soft skills, né? Porque a hard skills, que são as competências técnicas, as formações, as habilidades que o colaborador traz, só um minuto, seja o currículo... Isso, muitas amiga, vezes, exatamente. É um currículo de enfeite, né? Que muitas vezes é um currículo que traz informações mentirosas. É verdade. Traz informações que não condizem com o que realmente a pessoa tem. Então, muitas contratações acabam dando errado dentro das empresas por falta das soft skills, né? Verdade. Por falta da habilidade, da competência sociocomportamental dos colaboradores dentro da empresa. Isso implica muito também, gente, na questão do colaborador estar no lugar errado. Por exemplo, você pega um colaborador que a habilidade dele é para... Só um exemplo, né? É para ensinar história e você coloca ele para ensinar língua portuguesa, o inglês, né? O próprio inglês. Acontece tanto isso, né? Isso a gente vê acontecendo muito. E aí acaba não dando muito certo, porque aquele colaborador, ele estava preparado para uma coisa e a empresa coloca ele para fazer outra coisa. Isso também é uma questão muito lamentável e que deve ser revista pelas empresas para colocar o colaborador certo, no lugar certo e sempre tomar o cuidado de analisar aquele colaborador antes da contratação. A gente sabe que acaba sendo um pouco utópico, né? Pelo que nós falamos, que as softs elas são muito pessoais e muitas delas são vistas apenas no convívio diário. Mas aqui, por exemplo, na nossa cidade, ainda cultiva, né, aquele hábito, né, por favor, de as empresas ligarem para outra empresa que o colaborador já trabalhou para saber quem é aquele colaborador. Então, até nisso acaba implicando na sua contratação muitas vezes, porque você coloca seu currículo na empresa tal, a empresa lhe chama. Poxa, seu currículo tá muito bom, mas aí a empresa liga para aquela outra empresa que você já trabalhou, e aí a empresa, mais do que ele presta, faz o que não. Poxa, olha, infelizmente tivemos que demiti-lo, porque o perfil comportamental dele aqui é esse, e infelizmente não tivemos como mantê-lo aqui na empresa. Deixa eu ver aqui a nossa amiga Ludmila, e o que mais tem aí no mercado de trabalho. Exatamente, Mila. Nilda, também, exatamente. Infelizmente, a gente tem visto muito isso acontecer, gente. E como eu falei anteriormente, as softs, elas são de extrema importância nas empresas, porque elas vão determinar, muitas vezes ali, ou o alavancamento daquela empresa, ou a quebra da empresa. E muitas vezes, por falta de visão do gestor da empresa, eles acabam nem percebendo o que está dando errado ali dentro, né? Ele acha que é simplesmente um problema financeiro, acha que é simplesmente um problema do produto que não está muito legal, não tá tendo um bom retorno, mas na verdade o que acontece é que os colaboradores ou um colaborador em específico não está ajudando ali
a fazer com que a coisa aconteça da maneira como deve ser. Então isso é de extrema importância que aconteça, né? A gente, ai gente, eu fico agitada por conta do horário aqui, e quando o papo tá assim muito bom, para mim não acabava mais, né? Mas assim, existem algumas maneiras também, né, de se trabalhar a soft skills dentro das empresas, né? Uma das maneiras, assim, que é muito usada, que é muito feito dentro das empresas, para não ter que demitir logo ali o colaborador de cara, é o feedback, né? Então, o gestor ou coordenador, eu falo isso porque eu sou coordenadora pedagógica e eu faço muito feedback com os meus colaboradores. E a gente senta e conversa e fala daquele comportamento que não está adequado para a empresa, que não está adequado ali com os colegas de trabalho, e a gente vai fazendo esse feedback, só que a gente faz o feedback não por fazer, a gente faz esse feedback esperando um retorno positivo daquele colaborador. Mas tem gente que a gente conversa e a conversa não ouve, né? A conversa não flui, a conversa não dá em nada. E aí a última opção que nós temos diante de tantos feedbacks que já foram feitos e que não foram colocados em prática, aí infelizmente tem que vir a demissão. Mas muitas empresas, né, elas optam, por exemplo, se você tem um funcionário muito bom e você não quer perder esse funcionário, então, às vezes as empresas elas fazem de tudo para segurar esse funcionário. Olha só, ele é muito bom, porém ele tem um problema de chegar tarde, por exemplo. Ou ele tem um problema de nervosismo, mas ele é muito bom, ele é o melhor que tem na área dele. Então, para não perder, é muito mais viável para aquela empresa trabalhar com esse colaborador. Pode ser um desenvolvimento interno, conversas, até terapia. Muita empresa faz isso. Então, olha só, eu vou te dar aqui 2 semanas de férias em tal lugar, ou seja, dá ele ali 2 semanas para descansar com a família, dá ele de repente 2 semanas para ele resolver problemas pessoais. Isso faz com que você não perca um grande funcionário, né? E ainda vai melhorar a sua, vamos dizer assim, o seu ambiente trabalhista, né? Porque ele vai voltar com problema resolvido, de repente, depois de uma terapia, ele passa a enxergar os colegas dele com um pouco mais, né, de empatia, de repente, e aí tudo flui. Então, as empresas também precisam sempre estar pensando nisso aí, né? Verdade. Uma coisa muito importante também dos colaboradores é ter o extremo cuidado de não levar os problemas pessoais para dentro da empresa. A gente tem que aprender a fazer essa divisão. Lá é a empresa onde você trabalha, é de onde você tira os seus recursos para se manter, e a sua vida é aqui fora. Então, os seus problemas pessoais eles devem ser resolvidos aqui fora. Agora sim, se ali dentro da empresa você tem alguém em quem você confia e que você sabe que você vai poder contar com aquela pessoa de alguma forma para poder te ajudar, aí é diferente. Aí você senta, conversa com aquela pessoa, fala qual é a sua dificuldade, qual é o seu problema e pede ajuda. Grita por ajuda. O que você não pode é usar os seus problemas pessoais para disseminar a discórdia, a desordem ali no ambiente de trabalho, porque isso vai acabar gerando uma bola de neve e isso vai fazer com que você se torne uma pessoa mal vista, uma pessoa antipatizada pelos colegas, aquela pessoa que... As crianças, viu, gente, estão chegando por aqui. Aquela pessoa que os colegas não querem ter muito contato, que as pessoas não gostam muito de estar perto, aquela pessoa que as pessoas não confiam. E a sua vida profissional você precisa seguir adiante, tá bom? Uma outra questão também, um outro ponto, esse eu acho também extremamente importante,
que se faça para trabalhar a soft skills do colaborador é reconhecer e estimular. Gente, quantas e quantas vezes o colaborador, ele faz um trabalho maravilhoso. Além de ter uma hard skills muito boa, ele também tem uma soft skills muito boa, né? E quantas vezes esse colaborador se esforça, faz tudo que pode, dá o melhor de si em prol da empresa e ele não é reconhecido em nada, nem com muito obrigada. Eu sei que a gente tem que fazer porque é a nossa obrigação, estamos ali dentro da nossa função e temos que fazer com que o trabalho encaminhe, com que o processo ande, né? Mas reconhecer a parte boa daquele profissional e continuar estimulando ele é muito importante. O elogio, ele é muito importante. É claro que você não vai estar elogiando o tempo inteiro, porque se você elogia, quando chega num momento de uma puxada de orelha, ele não vai entender. E aí ele vai se questionar. Puxa, mas me elogiou o tempo inteiro e agora tá puxando minha orelha, não é isso? E tem também aquele que tá com problemas com a soft, né? E aí o que pode acontecer? Chama esse colaborador, olha, você aquele profissional a ter uma mudança de comportamento ali dentro da empresa. Verdade. Vamos falar um pouquinho das características das soft skills? Sim. Bem, como a gente havia dito, a hard skills ela é bem simples porque, na verdade, ela é só técnico, né? Um termo técnico e de habilidades técnicas. Você é ótimo em idiomas, você é ótimo em cálculos, você é ótimo em tudo. Então, esse conhecimento vem através do currículo, principalmente, né? Já a soft skills, ela só vai ser conhecida depois do convívio, né? Aquela pessoa que se é proativa, se é uma pessoa que ajuda, uma pessoa que veste a camisa da empresa. Porque às vezes você tem um funcionário que ele tá lá com o ânimo, ele sempre tá para cima, ele ajuda, e você às vezes tem aquele funcionário que ele critica porque faltou água naquele dia ali, ele não sabe dizer simplesmente que faltou água, ele diz que faltou água porque o gestor é isso, é isso, é isso. Então, assim, ele provoca, ele quer criar dentro da empresa um ambiente pobre, um ambiente ruim. Então, uma das características das soft skills, umas das, né, que a gente anotou aqui, é a resiliência, né? Muito bom, resiliência, porque tem dia que a gente está realmente para parar, né? É o chamado de burnout. É outro termo em inglês aí que a gente conhece bastante aí, quem estuda e quem é professor. Burnout, né? É quando você já está esgotado, é uma síndrome, né? Então a síndrome é chamada de burnout. Então você já está esgotado, você já não aguenta mais ir para aquele lugar, só que aí vem a resiliência. Vem a força de vontade de dizer, não, eu não sou de desistir, né? Eu tenho alguém que zela por mim, que vai me ajudar. Então, resiliência é importante. Quer falar desse aqui? Esse aqui é bom para você. Que isso aí? Liderança. Eu até já fiz uma outra live, né, falando sobre a liderança. Eu, na minha condição de coordenadora pedagógica, eu me coloco na posição de líder, né? E é muito importante que as pessoas entendam qual é a diferença entre líder e chefe. Em outra oportunidade, eu vou fazer também uma live falando sobre essa diferença do ser líder e do ser chefe. Eu me considero líder por quê? Porque eu estou sempre junto com a minha equipe. Eu sou aquela pessoa resiliente que chega aquele momento que eu já estou esgotada, que eu estou pensando em parar e eu quero desistir, mas de repente me dá um estalo assim, eu falo, não, eu não posso desistir porque a gente primeiro... tem uma missão, né? Parece ter uma missão, né? Exatamente, é como se fosse uma missão ali. Primeiro eu tenho um Deus que cuida de mim, segundo eu tenho pessoas que precisam de mim. Eu tenho pessoas que precisam que eu esteja por perto, que precisam muitas vezes de um incentivo meu. Eu tenho pessoas que fazem isso por mim também, né? Minhas colegas de trabalho
trabalho, a gente conversa muito e fazem isso por mim também, né? E me dizem, não, peraí, se acalma, bota a cabeça no lugar, não vamos desistir, não. E Exato. isso é um papel importante da liderança. É você estimular os seus liderados de forma a fazer com que eles se sintam importantes ali, de forma a fazer com que eles saibam qual é o papel deles ali dentro da empresa, a importância deles ali dentro, porque, gente, uma empresa ela não funciona sozinha, ela depende dos colaboradores, mas para que essa empresa ela flua de maneira melhor, é muito importante que esses colaboradores eles estejam bem, eles estejam motivados, eles estejam para cima, eles Exato. estejam com desejo, com vontade de abraçar aquela causa e de seguir adiante. Isso é de extrema importância para uma liderança. Inclusive, eu já falei aqui que meu TCC da minha pós-graduação, eu me pós-graduei há pouco tempo em coordenação pedagógica, eu fiz voltado para esse tema, motivação, voltado para os professores, né? E o tema do meu TCC é valorizar para motivar. E quando eu falo em valorização, eu não falo apenas no financeiro, eu falo na valorização do pessoal, valorizar os profissionais, sejam eles da educação ou de qualquer área que seja, é muito importante para que ele se sinta motivado a fazer o trabalho dele ainda mais e melhor. Verdade. E essa liderança, essa habilidade, essa soft skills, no caso a liderança, ela não está ligada só a pessoa que é líder, né? Só a liderança. Você, como funcionário, você também precisa dessas soft skills. Porque a empresa precisa ver isso em você. Ver que você é uma pessoa que lidera, uma pessoa que, olha só, eu estou com um problema aqui na empresa e eu estou enxergando essa empresa, esse problema. Porém, o meu gestor não viu, minha coordenadora não viu. Se eles verem, beleza. Se não, deixa aí. Vai aquele problema acumulando. Mas você já viu. E isso é um hard skills. Isso é um defeito, seria um defeito. Porque o soft skills, essa habilidade, seria de liderar e dizer assim, ó, eu já observei aqui, ó, e passa então esse problema para a sua gestora, porque isso você mostrou liderança da parte do funcionário, né? Então você levou até ela, então isso é importante. É o que a gente chama de proatividade, né? A pessoa proativa, a pessoa que não espera o problema chegar ou não espera o seu patrão dizer, olha, fecha aquela porta ali que está incomodando a todo mundo. Se você percebeu que está incomodando, vá lá e feche. Isso é proatividade, uma pessoa que está sempre disposta a melhorar o ambiente, sempre disposta a ajudar. Uma outra habilidade aqui das soft skills é o autocontrole, né? Às vezes é difícil, né? É difícil porque a gente está em uma área, na área da educação, por exemplo, é bem complicado nesse sentido. É muito estresse, né? Porque a gente lida não só com o ensino da criança, mas com a vivência dela dentro de casa. Ela traz tudo para dentro da escola. Então a gente precisa entender, compreender, ajudar, né? Às vezes identificar um determinado problema ali naquela criança. Então a gente precisa ter esse autocontrole de se manter calmo, tanto com elas, quanto às vezes com as ordens que vêm de cima. Então às vezes é difícil, mas o autocontrole é uma das habilidades que as empresas mais almejam, né? Ver seus funcionários sabendo lidar com cada situação. E por último, a autonomia. Muito bom essa autonomia. Né? Sim, autonomia, gosto muito, porque assim, é o que a gente falou lá em cima, né? A liderança, a proatividade, está tudo junto com isso. A autonomia é você ser autônomo daquilo ali, né? Você buscar por você mesmo. Então imagine que você, uma empresa, ela precisa eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, do uso do idioma, né? De Libras, vou dar um exemplo de Libras. Então, se você é uma professora e sabe que ano que vem você vai ter um aluno surdo, você vai dizer, bem, se a escola pagar um curso, eu vou fazer um curso para que ano que vem eu vou ter um aluno surdo. Ou você vai tomar atitude, autonomia e dizer, não, eu vou tomar o curso logo de agora, porque quando o meu patrão souber que eu sei dominar isso aí também, eu acho que ele vai me amar mais ainda. Aí que ele não vai nunca pensar em me demitir. Então, assim, é você ter
ter a autonomia de você procurar se ajudar e ajudar a empresa, né? Não ficar só dependendo, às vezes, do patrão, às vezes da empresa. Claro que a empresa, já partindo da empresa, quanto mais ajuda, quanto mais incentivo ela der ao seu funcionário, vai ser melhor, né? Com certeza. Verdade. É uma coisa muito importante. Gente, a gente vê muito isso acontecendo nas empresas, de um colaborador ficar num desespero tão grande por uma promoção dentro da empresa, Verdade. que ele acaba criando um desespero dentro dele de querer se mostrar ali melhor que os outros colegas, mais sábio que os outros colegas. Ele é aquela pessoa que ele tem ideia para tudo, que ele tem solução para tudo, ele quer sempre chegar na frente, ele quer sempre ser ali aquela pessoa que resolve todas as questões, e ele tem a necessidade de ser notado. Ele tem a necessidade que o chefe, que o líder veja aquela habilidade dele, né? Olha, eu sei isso, aí a gente coloca lá uma postagem, sei lá, ou pede uma opinião de alguma coisa. Ele é sempre o primeiro a chegar. Isso é bom? Até certo ponto. Porque, assim, os donos, os gestores não são bobos, né? Muita coisa fica muito perceptível com esse tipo de comportamento, porque assim, eu acredito muito na questão de que o sol nasce para todos. Então assim, quando for a minha vez é a minha vez, quando for a vez de Carla é a vez de Carlos, quando for a sua vai ser a sua. Verdade. Não precisa você se desesperar para querer mostrar ali que você é mais que seus colegas e até mais que o seu patrão. Isso acaba queimando de certa forma a sua imagem ali dentro da empresa, porque você entrou num estado de desespero tão grande que você começa a perder a noção das coisas, e isso deve ser muito observado pelos gestores das empresas, né? Deve ser os gestores devem ter esse cuidado de analisar essa pessoa, porque essa mesma pessoa que está nesse desespero para se promover pode ser aquela mesma pessoa que vai acabar prejudicando 1, 2 ou mais colegas dentro da empresa para continuar ali no topo onde ele quer. E sinceramente, eu não vejo essa pessoa com esse perfil comportamental uma pessoa muito indicada para estar ali na liderança, na frente. Né? Verdade. Exatamente, né? Para embasar tudo isso que a gente vem falando aqui, eu trouxe aqui até uma pesquisa, vocês podem olhar na internet também, da LinkedIn, né? A LinkedIn, ele é uma network, né? Ele é uma rede de colaboradores, e ele é uma rede interessante, né? Para quem gosta de estar sempre aprendendo mais e conhecendo pessoas que também são da sua área, né? Então, assim, o LinkedIn é muito interessante por isso. E ele trouxe uma pesquisa muito boa, que diz que 90% aqui das pessoas entrevistadas dentro das empresas, claro, elas acreditavam, 90% acreditavam que o soft skills, ele é muito mais importante que o hard skills. Então, por exemplo, se você tem um patrão desse jeito, ele vai lhe contratar muito mais pela sua vivência, boa vivência, né, na empresa anterior, do que o seu currículo. Porque ele vê o currículo, mas ele já sabe que você é um troublemaker, né, vamos dizer assim, um encrenqueiro, né? Então eu não vou contratar esse cara, porque ele é muito bom, mas rapaz, isso aqui vai me dar um trabalho, ele não serve, então ele não vai te contratar. Já 81% das pessoas, das empresas, mostraram que demitiram justamente por isso. Contrataram e se arrependeram. Eu contratei, eu vou contratar, que esse cara é muito bom. Mas só que ele trouxe muito mais tristeza, muito mais desânimo dentro da empresa do que as habilidades que ele mostrava ali no currículo. Então a gente está aqui numa forma de alertar. Aprimore os seus soft skills, a sua habilidade de empatia, de ajudar, aprimore isso, né? E não esqueça do hard skills, porque você precisa ter a formação técnica. Porém, se você tem um de mais e o outro de menos, não vai dar certo. Sabe dosar, sabe ajeitar, para que você tenha uma carreira aí brilhante aí. Porque assim,
com isso, né, com os soft skills sendo muito importante dentro das empresas, a gente não quer dizer que a hard não seja importante. É A verdade. hard skills, ela também é muito importante, porque são as suas habilidades técnicas ali que você vai estar aflorando. Então, se você já fez um curso, faça outro. Faça outro, busque se aprimorar naquilo que você está fazendo. Se aperfeiçoar nunca é demais, principalmente no âmbito da educação, que muda todos os dias, gente. Todo dia tem coisa nova na educação para a gente descobrir. Quando a gente pensa que a gente já sabe muito, a gente descobre que algo novo surgiu. Então, por A gente isso está sempre atrás, né? é por isso que Carlos falou do equilíbrio entre a hard e a soft. Oi, Ariana. Entre a hard e a soft. Os dois têm que estar em equilíbrio. Não adianta ter um de mais e o outro de menos, né? E uma dica que a gente deixa aqui para as empresas nesse sentido, de estar também aprimorando a soft dos seus funcionários, dos seus colaboradores, é promover treinamentos com esses colaboradores. Carlos falou de dar 2 semanas, por exemplo, né, de férias aí para o colaborador resolver seus problemas pessoais, dar duas semanas para ele se cuidar de alguma coisa e tal. Mas os treinamentos hoje dentro das empresas se faz de grande importância. Eu ia citar aqui o seguinte, às vezes você tem um profissional, vou colocar aqui na nossa área, né? A gente trabalha em escolas, e às vezes você tem um profissional que ele tem anos de sala de aula. Porém, toda vez que vocês... Obrigada, Nilda. Toda vez que você observa, por exemplo, a prova ou algumas atividades promovidas por esse profissional, você percebe que está faltando ali, às vezes, um contexto. Às vezes, professor muito bom de sala de aula, porém faz atividades com contexto duvidosos e tudo mais. Então, por exemplo, a Dora ela tem uma oficina onde ela trabalha isso, como fazer, por exemplo, uma boa prova, como ajeitar aquele... Às vezes o enunciado destrói a questão maravilhosa que você pensou, mas o enunciado não foi bem elaborado e aí você destrói tudo aquilo. No meu caso, eu dou oficina de Libras, por exemplo, oficina de xadrez voltado para liderança, voltado para estratégia. Então, nós... há pouco tempo nós abrimos até um novo perfil, né? Quem quiser seguir pode seguir, é o D e o C Consultoria, né? É o Dora e o Carlos Consultoria, que a gente promove isso. Pode ser palestra da parte de Dora, pode ser oficina por minha parte, e ajuda. Essa semana a gente viu aí um rapaz desesperado aí por causa de um trabalho acadêmico, e a gente teve que correr atrás para entregar no dia aí. Então é esse tipo de coisa que você pode contar com a gente. Então, assim, são palestras voltadas para diversas áreas da educação, da inteligência emocional, que hoje está sendo muito necessária dentro das empresas, e é um viés que deve ser trabalhado nas empresas para justamente estar melhorando essa questão da soft com os seus colaboradores, o equilíbrio emocional do colaborador, a inteligência emocional, até que ponto você está, né, emocionalmente equilibrado. Então, eu espero, assim, aliás, esperamos de coração. Faltam só 4 minutos, o Instagram vai expulsar a gente daqui. Esperamos de coração que tenhamos ajudado de alguma forma vocês com essa live, principalmente gestores que estão aqui presentes com a gente, Nilda, tem a minha amiga da coordenação que estava aqui também, né? Então, e outras pessoas que ainda vão assistir, né? Assiste depois, vai ficar gravado, então... Isso, a gente deixa gravado no IGTV, tá certo? Muito obrigada, minhas colegas professoras que estão aqui também com a gente assistindo, meu filho, Carla, minha irmã, obrigada a todos vocês, Jeffter, muito obrigada a todos vocês, e espero que a gente tenha ajudado vocês de alguma forma, precisando de uma palestra em suas instituições, ou até de uma oficina. Estamos à disposição com a DC Consultoria Educacional, tá bom? E, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigada a todos vocês e até a próxima live. Beijo no coração de vocês. Valeu, galera. Nós temos ainda aí
3 minutinhos, se alguém quiser fazer uma perguntinha aí. Exato, pode que a perguntar, gente- pode, né, de repente, complementar alguma coisa que a gente falou. Obrigada, Jane. Obrigado, Jane. Beijo, linda. Se alguém quiser fazer uma perguntinha para que a gente esteja aí complementando.